Olá, boa tarde. Boa tarde agora a você que nos acompanha no Contra Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live que acontece sempre aqui no Instagram, que inclusive está modificado, né? Eu tive aqui alguns contrapontos a serem resolvidos, fui observar aqui o Instagram, como diz a minha amiga Paula Tebet, de Niterói, está aparecendo o TikTok. Então fui procurar aqui onde estava localizado as visualizações, foi para cima, né? No meio tem um shop, né, do Instagram Shop, e também o Reels, que é um botãozinho que está no meio. E a nossa live de hoje à tarde vai acontecer a live das 5 horas, começando aqui com 15 minutos de atraso, né, vamos ter um desconto. Hoje vamos falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados na era pós-pandemia, com a minha amiga Gabriela Haru Miyasato, de Petrópolis. Então, LGPD na era pós-pandemia. Enquanto ela não vai chegando, né, ou enquanto ela está chegando, eu vou registrar aqui o comentário que vai ficar fixo em nossa live. Então, hoje, uma sexta-feira de chuva aqui na Serra de Petrópolis, né, chovendo aqui, esperamos que não dê relâmpago, que não caia a luz, né, a energia, e que possamos fazer uma live tranquila, com o Instagram modificado, e como diz a minha amiga Paula Tebet, com cara de TikTok, né? Então, hoje, live extra, sexta-feira, 17 horas, com Gabriela, vou botar aqui o nome da nossa amiga, Haru Miyasato, e o tema de nossa live, como falei no início, LGPD. Então, temos mudanças muito rápidas, mudanças muito aceleradas. Então, vamos falar de LGPD na era pós-pandemia, no momento em que hoje estamos verificando a mudança radical do Instagram, né, que mais está aparecendo o TikTok. Então, bem-vindo a todos vocês, bem-vindo Gabriela, bem-vindo Raquel. Então, vamos convidar aqui a telinha da nossa live e vamos conversar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados na era pós-pandemia e outros temas bastante interessantes, né, que fazem parte do nosso contexto diário, né? Deixa eu arrumar a bagunça aqui do que está à nossa frente, para a gente poder conversar tranquilamente. E eu separei, Gabi, algumas coisas bem legais para a gente bater um papo, né? Tá tudo bem contigo aí? Tá tudo jóia. Você me ouve bem? Tudo certo? Tudo tranquilo. O seu volume que está assim um pouquinho baixo. Caramba. Vamos mudar aqui. Tá um pouco melhor? Tá um pouquinho melhor, apesar de que o som tá bem longe, tá? Tá bem longe. Você me escuta bem? Me escuta bem? Não, eu te escuto perfeitamente. Tirando Legal. o barulho da chuva que tá aqui agora, que agora chegou aqui a chuva que tava aí. Então. A chuva caiu aqui, né? E agora tá caindo aí, né? Exatamente. Exatamente. Ô, Gabi, eu estava, inclusive, procurando, em função dessa mudança do Instagram aqui, né, que me desequilibrou e equilibrou novamente, estava procurando aqui, nós tivemos a nossa live, você lembra em qual data? Tem mais ou menos um mês, né? Tem quase um mês. Foi acho que dia 11, não? De outubro. Deixa eu ver se eu acho aqui direitinho. Que é legal, porque nós falamos há um mês mais ou menos atrás. Acho que foi dia 18. Vamos lá. Isso, dia 18 de outubro, né? Aí a gente falou sobre privacidade, fake news, entramos um pouquinho na questão do LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, entramos também na modernidade líquida, que foi um tema bastante explorado pelo nosso amigo Estevão Carvalho. Não sei se você teve a oportunidade de assistir uma live que eu aconselho que você veja. Eu tive que ver depois no YouTube, mas eu vi sim. O Estevão é um cara muito bem preparado, né, em várias frentes aí. E esse tema da modernidade líquida é uma coisa que me atrai bastante, né? Porque, você vê, estava usando o Instagram, não tinha 10 minutos, como eu falei com você, foi o tempo de eu subir, né? Do espaço da fábrica aqui até o escritório, quando eu chego aqui, o Instagram estava apagado. De repente sumiu do ar. Aí quando eu vou olhar, peraí, está tudo modificado, as figurinhas mudaram e tudo. Então isso é a liquidez dos tempos, isso é a modernidade líquida, e a capacidade que a gente está sendo obrigado, né, direto ou indiretamente, de adaptação de uma forma muito rápida, né? Bem-vindo aí, Ramiro chegando aí, grande amigo.
Amigo sempre parceiro, presente. Exato. E aí nós vamos falar um pouco dessa questão do LGPD, né? Porque o próprio direito também, ele é muitas das vezes empurrado, né, as mudanças bruscas, né, bem rápidas, e muitas das vezes a gente não consegue. Não é o direito, não é a engenharia, não é a tecnologia. As próprias pessoas que usam a própria internet, elas sentem dificuldade em adaptação, né? Para quem não conhece você, né, está assistindo hoje pela primeira vez, @miyasato.haru, né, com H, @ANPPD, né? Você é membro da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, advogada, consultora, e você recentemente está representando mais um outro órgão aí também, né? Não representando, né? Não representando, mas integrando, né, a NAID, que é uma associação bem bacana também, é a Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. Então vamos lá, ANADD. ANADD. ANADD, né? Isso. Legal, vou deixar registrado aqui nesse papel também, que eu acabei não colocando. Então, Associação Nacional dos Advogados... De Advogados de Direito Digital. De Direito Digital, bem legal. Isso é muito importante, viu, Gabi? Porque, como a gente estava iniciando o nosso bate-papo já aqui, os tempos são fluidos, né? A aceleração está muito rápida, né? Aceleração exponencial de tudo. As pessoas estão tendo uma dificuldade grande. Hoje, inclusive, eu tive no centro de Petrópolis, na parte da manhã, a impressão que eu tinha é que não tinha pandemia mais, todas as pessoas com bandeira, eleições e tudo, muitos com máscara, outros sem máscara, e vamos que vamos, e vamos acelerando e vamos fazendo. Cara, as pessoas não estão assim com uma devida noção. E hoje eu coloquei lá no nosso grupo, não sei se você viu, um pequeno vídeo, né, falando sobre a questão da quarta revolução industrial e do que provavelmente está por trás aí do que eles chamam de The Big Shift, né, o The Great Shift. É até uma matéria que saiu na capa da Time, né, sobre as possíveis mudanças no tabuleiro de xadrez no mundo, né, incluindo a pandemia e da pandemia para frente. Né? Se você não viu, depois eu posso te passar, vale a pena. Né? Inclusive, há um tempo atrás eu coloquei a capa da Time, até de uma jornalista, né, de sobrenome Michelin, não vou me lembrar o primeiro nome dela agora. E vale a pena acompanhar ela no Instagram. Então ela postou lá, eu repliquei, porque a gente está vendo na realidade isso, né? Você mandou para mim aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tinham alguns itens que nós já conversamos um pouco, né? O tópico 3, né? O tópico 3 aqui e a questão dos filmes, né? Quem quiser, de repente, ver a questão dos filmes, dá uma olhada na live anterior, né? E o tópico 3 aqui seria sobre a questão do ser membro da ANPPD. Acho que era. Desculpa, mas eu realmente não me recordo aqui agora a lista que você tinha me mandado. Não, uma pessoa tentando falar comigo aqui, né? Eu vou só mandar uma mensagem para ele que eu estou numa live. Uma pessoa importante aqui. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. E é bom também que se o pessoal quiser ver sobre a questão dos filmes, né, já aproveita e já assiste todos os outros vídeos que tem lá no teu canal, das outras lives. Sim. Eu vi que tiveram temas bem bacanas durante essa pandemia. Durante o período. E por falar nisso, Gabi, vamos contextualizar aqui, eu acho que vale a pena. Hoje estamos fazendo a live de número 139. Então, parabéns a você aí. Parabéns, né, ao pessoal do Contra o Café, parabéns à turma que está aqui. Amanhã a gente vai atingir o número de 140, né, vamos estar com 140 lives amanhã. E a questão não é a quantidade de lives, mas os conteúdos, e é exatamente isso que estamos falando. Temas que a gente não está conseguindo acompanhar, né, a velocidade da informação, a velocidade dos problemas que estão se acelerando, né, as decisões que têm que ser tomadas de uma maneira rápida, certa, certeira, né, de uma maneira adequada, né, com eficácia e eficiência. E a gente, nesse momento de pandemia, fomos praticamente canalizados, né, para o meio digital. E hoje o tema da live é a Lei Geral de Proteção de Dados. Independente de algumas perguntas que eu mandei na nossa pauta, eu, durante a semana, fiquei pensando em outras delas.
né? Primeiramente, eu vou deixar você abrir aí, né, o tema, né, Lei Geral de Proteção de Dados, você dá assim, um overview do que é, né? Lembrando que estamos aqui, a live está sendo gravada no meu canal no YouTube, vai para o YouTube, está sendo gravada aqui no Instagram e GTV, depois a gente compartilha no Face, Twitter e também lá no LinkedIn, né, para as pessoas que nos acompanham. E quem quiser marcar, né, ou compartilhar, @miyasato.haru, @anppd, @anad, né, com 2 Ds, e eu aqui, @Sérgio Taldo, e a live daqui a 1 hora encerra, mas a vida continua, né, Gabi? Então vamos falar de Lei Geral de Proteção de Dados, assim, num overview para a pessoa que é leiga, que não sabe absolutamente nada, o que seria isso? E o que cada um de nós tem que se preparar para se adaptar a essa regra aí? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor agora em setembro desse ano. É uma lei que preza justamente pela preservação dos dados pessoais que as empresas ou profissionais liberais, qualquer pessoa que desempenhe atividades econômicas que usem dados pessoais, que na verdade são praticamente todas, né? Desde uma escola ou até uma padaria, porque em todos esses ambientes você bem ou mal lida com os dados pessoais dos seus funcionários. Então é uma lei que visa justamente trazer essa segurança e essa preocupação com os dados, né, dos clientes, dos parceiros, dos colaboradores, e também traz algumas medidas que você deve adotar para justamente minimizar os danos que possam vir a acontecer no caso de uma invasão, no caso de um vazamento de dados, né? Essa última semana, a gente teve um caso que estampou vários jornais, né? Foi manchete de vários jornais, que foi o ataque hacker ao sistema, ao site do Superior Tribunal de Justiça, né? E, oi, Raquel, eu tive que falar oi, a Raquel também é da NAID. Raquel. Eu participo de 2 comitês junto com ela. A Raquel dá dicas super legais sobre contratos. Fica a dica aí, Sérgio. Legal. Raquel é contratualista. Então a ideia vou adicionar a Raquel aqui. Isso aí. A ideia é justamente que você consiga ter os cuidados adequados, né, com os dados. Enquanto consumidores, enquanto usuários desses serviços todos, né, que a gente utiliza, é muito bom porque agora a gente pode ter algumas medidas legais, né, que nos ampara, né, para que a gente possa pedir para que não recebamos mais determinados e-mails ou determinados telefonemas. Então, é muito bacana por conta disso. Legal, estou anotando aqui o endereço da Raquel e confirmando aqui é @anad.brasil, né? Então quem quiser fazer os prints de tela é @anad.brasil também. E eu acabei de fazer meu primeiro print de tela aqui antes que eu me esqueça, né? Que hoje está sendo um dia assim, bastante disruptivo, inclusive sexta-feira 13, e eu coloquei lá nas redes sociais, para quem não viu, né? Hoje é sexta-feira 13, tem um gato preto. E você sabe qual é a curiosidade? Amanhã é sábado 14. Então amanhã é sábado 14. Então, para aqueles que são tão supersticiosos assim, né? Amanhã é sábado 14 e a vida continua e a gente vai seguindo. Então, Gabi, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então vamos lá. Vou pegar por mim aqui, vou começar por mim, que sou menor, né, o Contra o Mais Café, né, tem aqui o programa de lives, né, tem a questão do conteúdo que está sendo veiculado, eu tenho aqui a responsabilidade de veicular os dados das pessoas, mas não divulgar certas informações, né, que não são devidas, né, muitas informações estão públicas, né, a maior parte das pessoas que fazem as lives tem autorização, né, elas se dispõem a participar, não está envolvendo nenhum grande contrato de milhões de dólares, eu não estou enriquecendo em cima de ninguém, né? Então é um trabalho que está sendo construído colaborativamente, né? Pode-se gerar um livro, pode-se gerar palestras, pode-se divulgar empresas, ok. Agora, digamos, uma pequena, média e até uma grande empresa. Vamos dizer assim, por exemplo, um Mastercard da vida aí,
ou uma empresa de cartão de crédito digital, né? Como Nubank, né? Que você não encontra em lugar nenhum, não vê em lugar nenhum. E agora, especificamente, estou dando alguns exemplos, né? Aí a gente vai pegar para ampliar. E agora a questão do Pix, né? Que você se cadastra, bota lá o CPF, bota o e-mail, ou bota uma chave, ou bota o seu telefone. Uma vez que você clica e dá um OK e você entra no sistema, como é que vamos garantir que essas empresas, verdadeiramente, elas vão manter os nossos dados sigilosos, secretos, né? Com a proteção de dados necessária? Porque, como você falou, tem alguns momentos que vazam informações. O Facebook também já teve um momento de vazar várias informações de milhões de pessoas. Como é que está isso agora? Essas empresas, elas serão penalizadas, né? Porque, tipo assim, nós como usuários, a gente não tem como interagir e saber o que está sendo feito com nossos dados, né? Como é que funciona isso na mecânica do dia a dia, né? Para a pessoa que não entende, que não é advogado, ou não tem assim, nenhuma instrução técnico, né? Cibernético, digamos. Uhum. Então, eu vou tentar dividir essa tua pergunta, né, a Vamos. resposta para essa tua pergunta em 3 partes, né? Ótimo. Primeiro, pegando pelo teu exemplo, né, te usando como exemplo, como você falou, né, sobre a questão da fiscalização e sobre a questão da gente poder interagir para saber de como os nossos dados estão sendo tratados, né? Sim. Bom, pegando você como exemplo, no teu caso especificamente, né, especialmente, particularmente, né, eu considero o teu trabalho como uma espécie de um trabalho jornalístico, de produção cultural até, né, pela produção de conteúdos. Então, a lei, a LGPD, diz que ela apresenta algumas exceções a tipos de atividades em que a LGPD não se aplica. Então, no caso do jornalismo, por exemplo, né, de empresas que produzem conteúdos jornalísticos, por exemplo, elas não precisam se submeter àquelas regras específicas, né? Até porque o que o jornal ele produz, né, são notícias e são conteúdos de interesse público, inclusive. Sim, então, que são divulgados e digeridos pelas pessoas. Exatamente. Então, nesse caso, seria uma exceção. Mas também não quer dizer, né, que essas classificações de tipos de pessoas jurídicas ou físicas, né, que não estão submissas à LGPD, elas também não precisem ter alguns cuidados, né? Isso também não é um aval para que elas usem e abusem dos dados coletados da forma como elas queiram. A segunda questão é em relação à fiscalização, né? No Brasil, especificamente no Brasil, com a LGPD, quem vai ser o órgão responsável para fiscalizar o cumprimento da lei é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ela está sendo composta agora, né? A ANPD ela ainda vai precisar regulamentar alguns artigos que carecem de regulamentação. Quer dizer o quê? Que a lei por si só, da forma como ela está escrita ali, tem algumas questões que geram dúvidas, então tanto nós, os profissionais de direito, né, que atuam na área, como as próprias empresas ainda têm algumas dúvidas sobre como realmente conseguir cumprir, porque, por exemplo, a lei ela fala de medidas suficientes para preservar ali a segurança de dados, mas a lei em si ela não diz exatamente quais medidas são essas. Então a gente acaba recorrendo muitas vezes ao estudo comparado, né, como tem a GDPR na União Europeia, que a GDPR é a lei deles para proteção de dados, ou então para os ISOs, né, porque a gente também tem os ISOs 27001, por exemplo, que ele estabelece algumas regras de medidas de segurança para a segurança da informação, para a preservação de dados. E quanto à possibilidade da gente, enquanto consumidor e usuário, interagir com as empresas para saber como esses dados são tratados, uma coisa bacana que a LGPD traz é que nós podemos entrar em contato com essas empresas através do canal de comunicação que essas empresas precisam disponibilizar para nós. A gente pode contactá-las para a gente saber, por exemplo, se elas possuem os nossos dados,
quais dados elas possuem, como elas tratam esses dados da gente. E caso seja do nosso interesse, a gente pode inclusive pedir para que esses dados sejam descartados do banco de dados deles. Ou até mesmo se, por exemplo, tiver algum erro no cadastro dos dados, de repente tiver algum dado equivocado, a gente pode pedir para que esse dado seja corrigido também. Então, a lei, ela proporciona essas vantagens, né? Assim, e escrito ali na lei mesmo, então eles não podem se recusar. E também vale dizer que, apesar das penalidades ainda não estarem sendo aplicadas pela autoridade nacional, porque a previsão para começar a aplicar as multas, né, todas as sanções, é só a partir do ano que vem, é importante que também as empresas, os profissionais tenham consciência de que o Ministério Público, os PROCONs, eles também podem fiscalizar e eles também podem aplicar multas, né? A gente teve, por exemplo, se eu não me engano, tem cerca de uns 2 meses mais ou menos, a Cyrela, né, que é uma incorporadora grande, ela foi multada já em R$ 10.000 pelo Ministério Público por justamente fazer o uso compartilhado de dados sem autorização dos clientes. Então, não é porque a NPD ainda não está fiscalizando e aplicando multa que você não pode ter algum tipo de penalidade. Até porque muita coisa que a LGPD traz, a gente já tinha na nossa legislação, né? Então, por exemplo, você, como consumidor, você ter uma informação clara e precisa sobre como você está, o que vai ser feito com os seus dados, por exemplo, o Código do Consumidor já ampara isso, né? A questão da privacidade, da preservação da intimidade, da violabilidade da tua intimidade, a Constituição da gente já prevê isso, né? Então, isso também é um ponto para as empresas em geral terem bastante atenção, porque apesar da LGPD ser uma lei nova, tá a vigor há pouco tempo, existe toda uma série de questões que, em tese, as empresas já deveriam estar atentas e já ter criado mecanismos para preservar os dados que elas tratam, os dados pessoais que elas tratam. Então, você pensa, né, se a NPD for ali fiscalizar ou o Ministério Público for fiscalizar se a lei está sendo cumprida, você não vai poder dizer, poxa, mas a lei é nova, eu não tive tempo de me adequar. Não, mas espera aí, tem uma série de tópicos aqui que você já deveria estar atento, como eu falei, por exemplo, do Código de Consumidor. Então, isso também provavelmente isso vai pesar na hora deles tomarem uma decisão do tipo de penalidade que eles vão aplicar. Acabei me estendendo até um pouco além das suas perguntas. Não, sem problemas. Inclusive, eu estou vendo aqui, tem vários livros aqui. Existe, assim, alguma literatura específica, né, ou melhor livro sobre LGPD, se é que a gente pode falar assim, ou uma grande cartilha que a gente possa se orientar, né, até para compartilhar com as pessoas, né, que querem entrar em contato. Só antes de você responder, né, bem-vindo aqui meu amigo Alves da K9, né, tem a Raquel que está aqui conosco, minha irmã de Teresópolis, né, com a minha sobrinha Bia Piscinini, Lígia Faria, né, e todos que estão chegando aqui, Ramiro, né, podem ao longo do tempo, se quiserem fazer alguma pergunta, né, entrando aqui a Monique Cornelsen, também aqui de Petrópolis. O tema da nossa live hoje é Lei Geral de Proteção de Dados, né, e estou aqui com a satisfação de estar conversando pela segunda vez, né, a Gabriela Harumi Assato. Estivemos aqui no dia 18 de outubro e hoje, dia 13 de novembro, né, falando especificamente sobre essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Sobre a literatura, tem vários autores que são bem interessantes para a leitura, para a compreensão. A própria NPPD, a própria ANAID também produz conteúdos super bacanas. Tem algumas lives, eles apresentam às vezes algumas cartilhas também super bacanas falando sobre esse assunto. Vale a pena conferir e acompanhar nas redes sociais. A gente tem também o Eduardo Magrani, que ele também fala muito sobre esse tema.
ele também fala muito sobre internet das coisas, inteligência artificial. Uhum. É bem legal. Ele tem um livro muito bacana que chama Entre Robôs e Dados. É bem interessante. E o bacana é que os livros dele, eles estão disponíveis no site dele gratuitamente. Então, se quiser baixar o e-book, está disponibilizado gratuitamente. Como é que é o nome dele? Vale a pena repetir. Eduardo Magrani. Eduardo Magrani. Então anotem aí, eu estou registrando aqui também. Tem vários outros. Tem a Patrícia Peck, que é uma advogada também, que já atua há muitos anos na área de direito digital. Espetacular também. Ontem mesmo, num dos comitês da ANAD, a gente estava falando também sobre o Matheus Passos também. Ele também tem uma produção de conteúdo sobre o assunto muito bacana. E isso aí, Raquel. A Raquel também fala sobre LGPD às vezes. Eu vi que o Adalberto também, que está aqui presente, inclusive, ele publicou um texto muito bacana sobre LGPD e eleições. Então, assim, para acompanhar sobre o assunto, o que não falta são profissionais da área para dar dicas super bacanas. Legal. A Raquel é de Petrópolis? A Raquel é do Rio. Rio de Janeiro, né? Está aqui na nossa telinha também. Então, o que acontece? Isso aí, né, já vem sendo falado, né? Eu me lembro desde o ano passado, já vinha sendo dito, já tinha o assunto da LGPD. Aí entramos em 2020, entrou a pandemia, né, houve uma postergação, né, e parece que as pessoas ainda não estão muito conectadas, muito ligadas nisso. Né? A Raquel está comentando, o Adalberto Veríssimo, né, isso, Veríssimo, eu não lembrei o sobrenome dele. Isso. Adalberto Veríssimo, vou anotar aqui o nome também. Porque o que acontece? Nesse momento de pandemia, né, tá se falando, mas parece que as pessoas estão perdendo assim um pouco, se é que já existiu algum normal, algum tempo, né? Tá se falando de novo normal. A professora Marta Gabriel cunhou o tema The Next Normal, o próximo normal, né? Então, se é que a gente já viveu alguma época normal, né? E o que acontece? E com a questão digital, você está num mundo aberto, você está numa conexão aberta, você não sabe aonde seus dados vão parar, né? Que tipo de conexão. Eu dei o exemplo do Pix, né? A questão do Pix aí. Então, teoricamente, é um novo sistema que está sendo coordenado pelo Banco Central, né? Do nosso país. E em outros países nós temos outros Pixes também. Né? Só que a gente está vendo o quê? A digitalização de tudo tendendo para um mundo totalmente conectado, né? E quem não tiver um celular, uma banda larga, e não tiver os aplicativos aí, você praticamente hoje você não faz nada, né? Isso é um outro ponto também que é muito importante, né? Porque, por exemplo, na China, você praticamente já não utiliza mais dinheiro, né? Então, lá eles têm o WeChat, né? Que é se eu não me engano, é do Alipay, que o sistema de pagamento já é todo feito dessa forma também, né? Então, assim, até a feira, a banquinha ali dos produtores, eles têm lá a plaquinha com o QR Code deles para que você já faça o pagamento direto através do QR Code, né? Só que lá eles conseguiram ter uma transição bem sucedida para esse sistema de pagamento justamente por causa vamos chamar de democratização ao acesso a esses dispositivos tecnológicos, né? E isso é uma coisa que aqui a gente ainda precisa ampliar, né? A gente pôde perceber isso muito claramente durante a pandemia em relação ao auxílio emergencial, né? Em que muitas pessoas tiveram dificuldade de solicitar e de acessar e de conseguir ter acesso efetivamente aos valores depositados justamente porque elas não tinham um smartphone, né? Para poder utilizar o aplicativo e tudo mais, e acesso à internet também, né? Então, aqui, em termos de banda larga, a gente ainda tem uma certa eu vi, não sei se foi ontem ou anteontem, num jornal da Globo, né, a China já lançou o primeiro satélite 6G. Sim. Então, a gente nem tem ainda o 5G e está se estimando que o 6G vai ser 10 ou 20 vezes, não sei quantas vezes mais rápido do que a própria conexão 5G, que já vai ser assim, um passo gigantesco,
né, em várias maneiras de resolver problemas e aplicativos e aceleração, né? E estamos registrando aqui, ó, o José e a Silvia Miyasato, né? A família inteira Miyasato chegando aí. Daqui a pouco está todo mundo dentro aí. Mas, Gabi, essa questão de privacidade, né, e fake news, né, a questão hoje é muito difícil a gente poder ter certeza verdadeiramente de que a sua informação, uma vez que você instala um appzinho ou instala o próprio Windows aqui, ou um programa, seja ele qual for, no seu desktop ou no seu laptop, e aí você tem ali um botãozinho, aceito todas as informações e que as informações serão guardadas de forma sigilosa, aí você marca aquela caixinha e dá um OK. Uma vez que aquilo vai embora, aquilo se perde. Tá? E a gente tem conhecimento de várias empresas que inclusive vendem dados, né, não só de informações de e-mails, de telefone celular, né, de cartão de crédito, né, informações mais sigilosas de endereços e tudo, você não tem como saber até onde isso tem um certo limite, né? Será que essa lei, como é que pretende a Lei Geral de Proteção de Dados atuar dessa forma? É o quê? Uma fiscalização rígida, várias auditorias? Na prática, como é que isso funciona? Quanto ao que você falou, né, dessas empresas que comercializam dados, tem até se eu não me engano, foi até a tese de doutorado dela, Marcela Matiuso. A Marcela Matiuso chama essa comercialização até de varejo de dados, né? Porque hoje os dados pessoais, na realidade, se você pensar bem, elas acabam compondo o ativo financeiro das empresas, né? Os dados pessoais hoje eles são extremamente valiosos. A LGPD pretende justamente fiscalizar para que as empresas cumpram o que a lei prevê, né? E justamente através dessa fiscalização, orientação e aplicações de sanções, né? Porque uma das sanções, por exemplo, inclusive, se a empresa não estiver adequada, aí vai caber a NPD decidir se vai aplicar as mais radicais, as mais severas, se a empresa for reincidente, né? Eles estabeleceram os parâmetros. Uma das sanções, por exemplo, é que eles não possam mais utilizar os dados pessoais que eles têm na base deles. Então, dependendo do caso, você acaba inviabilizando a sua própria atividade econômica, se você não estiver adequado, né? E um ponto interessante também é que, naturalmente, eu acredito que a maior parte das empresas que a gente tem no país, principalmente as que exportam e têm relações econômicas com a União Europeia, eu acredito que elas não vão hesitar em se adequar à LGPD. Até porque uma das razões para a gente ter LGPD é porque a GDPR, que é a legislação, como eu tinha falado, né, que fala sobre a proteção de dados da União Europeia, uma das coisas que a lei deles estabelece é que eles só podem manter relações comerciais que envolvam circulação de dados entre países se o país também ele tiver uma legislação adequada, né, específica sobre a Lei Geral de dados pessoais. Então, se, por exemplo, vamos supor, eu e você, nós temos uma empresa que exporta para a União Europeia e a gente não está adequado à LGPD, a própria União Europeia não vai querer negociar com a gente, mas justamente para que eles não corram risco de serem penalizados pela GDPR, né, que é a legislação deles. Então isso também é uma coisa que a gente tem que ter atenção, porque a gente tem que se preocupar em implementar medidas para cumprir a LGPD dentro da nossa empresa, mas a gente também precisa estar atento aos nossos parceiros, aos nossos colaboradores. Porque não adianta só a minha empresa estar adequada, mas se o meu parceiro, o meu colaborador, ele não está adequado e eu participo dessa cadeia. Então, também posso ser penalizado como um reflexo de uma má conduta do meu colaborador, por exemplo, né? E nós, enquanto usuários e clientes também dessas empresas, a gente também tem uma responsabilidade, também uma participação importante na fiscalização mesmo, até com os nossos próprios dados, né? Porque hoje a gente tem muito, mas
os meus dados pessoais já estão na internet, eles já estão publicizados, você consegue, de repente, o número de um CPF de alguém na internet, de uma maneira mais fácil do que talvez há 10, 15 anos atrás. Mas os dados pessoais envolvidos não são só o CPF, o seu endereço, né? Você tem a biometria, que muitas vezes as empresas utilizam no trabalho ponto eletrônico, então o funcionário tem que colocar digital ali. E em relação à biometria, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem um capítulo especial que fala sobre dados sensíveis, que são justamente esses dados sobre a biometria ou sobre a sua religião, se você tem alguma doença, né? Por exemplo, agora com a Covid. Se o funcionário foi diagnosticado com a Covid, ele vai ser afastado do trabalho, né? Evidentemente, para que ele se recomponha, mas a empresa também não pode divulgar o nome desse funcionário, justamente até para evitar que ele possa sofrer algum tipo de constrangimento, por exemplo. Então, o que é muito comum da gente ver nas empresas até é que quando eles vão analisar a base de dados deles, né, dos dados pessoais que eles têm em relação aos funcionários, por exemplo, já há uma separação do que são esses dados sensíveis. Então, eles já têm um cuidado com alguns dados, como saber se tem filho, quantos filhos, a idade desses filhos. Já existe todo um tratamento diferenciado com essas informações, né? E a LGPD hoje, ela vem mais mesmo para colocar no papel, vamos dizer assim, com força de lei, que realmente é dessa forma que as empresas, né, elas devem se comportar com os nossos dados. Bem legal. Gabi, existem alguns mitos com relação à LGPD? Que, por exemplo, tem algumas questões, sim, porque muitas vezes quando um cliente vem conversar... Tudo que é novo, né? Vou apenas aguçar um pouco a curiosidade das pessoas, né? Tudo aquilo que é novo, e hoje a gente está vendo tudo que é novo de uma hora para outra, né? É o Pix, é LGPD, é 5G, é smartphone, é Galaxy Note S20 com tela de não sei o que, agora tem um FE, o telefone custa quase 10 mil reais. A gente fica assim, desconfiado, né, de tantas novidades, tantas exigências, tantas informações. E a LGPD é mais uma delas, né? Então você falou muito bem a questão da impressão digital, né? Eu de vez em quando utilizo a impressão digital para abrir o meu telefone. Mas esse dia eu estava pensando aqui, cara, até que ponto a Samsung, né, o meu aparelho é Samsung, ou de repente eu posso usar um iPhone, já não capturou a minha impressão digital para uma outra coisa que eu não sei nem o que é, e de repente isso aí aparece lá não sei aonde, do outro lado do mundo. Ah, não, Sérgio, isso é um mito, isso aí não sei o que, você está entrando em teoria da conspiração, e bababá. Então, tipo assim, as coisas podem e às vezes não podem, né? Existem alguns mitos que você já deve ter olhado isso aí, o Ramiro está comentando aí, até o próprio home office, né? Então, a gente está com uma porção de mitos hoje. Cara, eu estou em casa em home office. Será que botaram a humanidade inteira em home office? Entendeu? Será que as autoridades globais, né, como tem uma matéria que acho que eu já compartilhei com você, sobre aquela pesquisadora, acho que europeia, né, falando sobre a questão de que 2,6 bilhões de pessoas, né, colocadas em quarentena é o maior experimento psicológico da história. Né? Não então, deixa de ser. LGPD e mais não sei o que. E aí tem um artigo muito legal do Fritjof Capra também, que fala da pandemia em 2050. Que o cara, tipo assim, se nós formos falar de pandemia hoje, a pandemia está em execução, em andamento. Eu não tenho uma ideia total da pandemia. É como se eu quisesse, na Segunda Guerra Mundial, escrever um livro sobre a Segunda Guerra Mundial que não acabou. Eu estou no meio da Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se vai demorar 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos, quem vai ganhar, quem vai perder, quantos milhões de judeus vão morrer. E a gente está vendo hoje muitas pessoas escrevendo sobre a pandemia, são fagulhas, ideias. Né? Então, voltando à LGPD, existem alguns mitos, você já leu sobre isso? Em relação aos mitos, tem algumas questões como, por exemplo, né, às vezes alguns clientes vêm falar o que é essa tal dessa LGPD, como é que a gente faz, ou então alguns já vêm já com uma posição, já uma noção, já leu alguma coisa sobre, então já vem com um pouco mais
de uma noção, já tem uma certa percepção. E aí, muitas vezes, por que acontece? A LGPD, para que você trate os dados pessoais, ela estabelece algumas regras para que você possa tratar os dados pessoais desses usuários. Então, você tem, por exemplo, a questão do consentimento, como você falou dos termos de uso, por exemplo. Então, o que acontece? Sim. Você tem que, enquanto usuário, você precisa consentir, ou seja, você precisa autorizar que aquela empresa trate seus dados pessoais para aquela determinada finalidade. O que acontece muitas vezes é que as empresas olham isso e pensam assim, implementar LGPD é muito simples, é só colocar tudo com consentimento. Se o usuário ali, o meu cliente, o meu consumidor, autorizar eu usar os dados dele, pronto, não preciso me preocupar com mais nada, mas não é bem assim, entendeu? Então também tem a questão de, se eu, enquanto cliente, consumidor, usuário, ligar para a empresa e falar, você tem que excluir todos os meus dados, eu não autorizo mais que você use os meus dados, você tem que descartar todos os meus dados. Também não é assim, porque a lei ela prevê algumas exceções de situações que a empresa pode continuar com os seus dados. Então não é só uma questão de pedir o consentimento para absolutamente tudo. Existem N variações que você precisa ter atenção, principalmente se você está lidando com algum dado sensível, como eu falei, né, dados de saúde. Então, no caso do hospital, para implementar LGPD, por exemplo, tem todo um cuidado diferente. Se você tem uma escola, você está lidando com dado de criança e adolescente. E todo dado de criança e adolescente, por serem considerados pessoas vulneráveis, né, pelo ECA, então todo dado relacionado a essas crianças e adolescentes são considerados dados sensíveis. Então a escola ela não pode tratar os dados da mesma forma que um supermercado, por exemplo. Uhum. Ou então também tem algumas promessas que a gente vê na rede de vamos implementar a LGPD em 5 meses. Gente, não dá para você implementar um programa de LGPD em 5 meses. Porque você precisa fazer todo o mapeamento dos dados que tem naquela empresa, quais são os fluxos de dados, o que comunica com o quê, qual setor tem acesso a determinados dados, se o comercial, o que o comercial precisa efetivamente ter acesso, o que o RH efetivamente precisa ter acesso. Nisso aí já foram 5 meses, né? Só para você fazer esse mapeamento já foram 5 meses. Então, esses são alguns dos mitos que a gente vê se propagando e que a gente tenta alertar, né, as pessoas até para que elas não sejam pegas de surpresa depois. Já pensou uma auditoria da NPD ali, mas espera aí, eu achei que eu estava totalmente adequado, né? E não estava. Pois é, e você já alertando, né? Já é difícil, né? Então imagina não alertando. Eu peguei aqui uma... A gente até comentou na outra live, né? Vale a pena trazer aqui. Esse livro aqui desse cara aqui, do Julian Assange, né? Os bastidores do WikiLeaks. Né? O que esse cara fez aqui, o Julian Assange, a história do site mais controverso dos últimos tempos, escrita pelo seu próprio porta-voz. É um livro que eu guardo ele aqui com muita tranquilidade. E tem livros que eu vou lendo aqui que eu não quero que o livro acabe. Né? Dá pena mesmo. A gente vai lendo, vai degustando. Tem aqui um caso interessante, o caos de um colapso digital mais próximo do que você imagina. Não sei se você conhece o Cyberstorm, do Matthew Matter, Cyberstorm. Ele diz aqui o seguinte, se de repente a gente tivesse um colapso digital do dia para a noite, né, como é que a gente iria, né, como é que a gente iria reagir? E ele vai botando aqui em 60 e tantos dias, né? Deixa eu ver aqui, acho que são em 65 dias, ele vai contando uma história do que poderia ocorrer em 2 meses. Olha só, nós estamos numa pandemia do coronavírus, né? 7 meses, estamos entrando no 8º mês aí, e a gente está vendo mais ou menos o que é realmente. Então, o Cyberstorm, né? Ele não está muito longe. Você imagina passarmos por todo esse período se não tivéssemos essas ferramentas digitais para nos auxiliar, né? Exatamente. E esse cara aqui, que ninguém sabe onde ele está, o Snowden. Entendeu? O maior hacker de todos os tempos. Cadê esse cara? O que esse cara fez? Ele é considerado um herói do nosso tempo. Esse livrinho aqui, ele é todo história em quadrinho. Tá vendo? Ele é bem legal, tá vendo? É como se fosse um gibi do Pato Donald.
que conta a história do Snowden. Uhum. Eu fico imaginando o Snowden nesse exato momento, né? Então, tipo assim, ele usurpou os dados, né? O próprio Julian Assange do WikiLeaks, ele pegou dados sigilosos, ele trabalhou dados, vendeu, passou para países. Como é que esse cara hoje, perante a Lei Geral de Proteção de Dados, ele estaria o quê? Ele estaria preso? O que acontece? Entendeu? Né? Trazendo isso para o contexto do Brasil, o que acontece? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é que o direito é subdividido em várias áreas, né? Então a LGPD ela se enquadraria na área civil. Então a LGPD ela não fala de prisão, desse tipo de penalidade, né? As penalidades que ela prevê são você ter que abrir mão da tua base de dados, não poder mais usar aqueles dados, você pagar uma multa, né? Uhum. Para que ele pudesse estar preso, aí a gente já está indo mais para uma esfera penal, né? A gente já está indo para uma esfera penal, né? Então a gente teria que ter, a gente já tem, no Brasil a gente já tem uma série de outras leis que amparam, que abordam esse tipo de situação, né? Então, por exemplo, a gente tem a lei que ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann, que é uma lei que fala sobre invasão de dispositivos eletrônicos, né? Que você extrai ali as informações e vende, enfim, utiliza elas da forma que você entende. Então, essa lei ela vai dizer o que vai ser feito com a pessoa que cometer esse tipo de crime. Isso eu só estou dando um arranhão aqui, uma pitada, porque essa área penal não é a minha área específica. Então, prefiro não comentar muito para não acabar cometendo Não, legal. Eu tô inclusive trazendo essa provocação, né? Porque a gente brinca aqui, a gente tenta montar, né, Gabi? O cubo mágico, né? Dessa nossa era aí, tá vendo? O cubo mágico ele nunca está montado, né? Ele está sempre um pouco desmontado aqui. E, teoricamente, a nossa situação hipotética, né, seria esse aqui, ó. Sim. O cubo todo montado. Esse cubo aqui, eu já avisei o pessoal aqui de casa, não desmonta. Esse cubo aqui é usado nas lives, senão eu vou ter que pegar uns vídeos que tem na internet. Você já viu? O cara monta isso aqui em 5 segundos. Eu tô procurando o meu aqui, mas ele não tá no meu campo de visão. O meu é um pouco pior, porque ele tem um furo no meio. Aí eu brinco com o pessoal, esse aqui, tá vendo? É um relógio, que ao mesmo tempo te dá temperatura, então eu fico girando ele aqui, tá vendo? Ele não é montado nunca. Você nunca consegue montar ele, porque ele está sempre desmontado. Então é o modelo desmontado e aqui o montado. Então a gente está com você hoje aqui, né, mais uma vez, conversando sobre um assunto muito atual, bem interessante, e que todos nós gostaríamos que tivesse perfeito assim. Tá vendo? Tudo funcionando adequadamente, as empresas trabalhando a questão dos dados de uma forma adequada, os usuários utilizando as coisas como devem ser, o Snowden, ninguém sabe ainda até hoje a questão do Edward Snowden e o próprio Julian Assange, quer dizer, eles trabalhavam para quem? A quem realmente eles serviam? Porque, tipo assim, o cara é hacker, ele invade, né? O Ramiro está comentando aqui que há reflexo no direito do trabalho. Né? Sim, sim, muitos, né? Principalmente por causa da questão que eu comentei, né, um pouco antes, porque bem ou mal qualquer empresa lida com funcionário. Então, você imagina uma empresa como, por exemplo, a GE, que a gente tem aqui na cidade, né? A quantidade de funcionários que a GE tem, a quantidade de dados pessoais que não circulam na GE só sobre os funcionários, né? Então, existem várias questões também dentro do direito do trabalho que tem que ser levado em consideração. É realmente muito interdisciplinar a questão da LGPD. Legal. Olha, quem quiser aprofundar, né, tem esse outro... aí já é o tratado, né? Os Arquivos Snowden. Né? Esse livro aqui, ele mostra a história secreta do homem mais procurado do mundo. Já imaginou se ser o homem mais procurado do mundo? Né? Do Luke Harding, tá vendo? É um livro que fala, né, dos arquivos secretos. Então, o que esse cara trabalhou de dados, de informações, né? Então, a gente está falando de LGPD. E tem um outro aqui que eu não sei se eu mostrei na outra live, Gabi. Sim, você comentou sobre ele, você falou sobre ele, sim. O novo relatório da CIA. Isso aqui continua sempre atualizado, tá? Isso aqui não desatualiza, né? E cada vez mais.
né, e fala algumas coisas aqui do que nós estamos vendo hoje como essa agenda atual, né, do qual estamos vivendo. Olha, é uma satisfação enorme, eu vou deixar você, temos ainda quase 20 minutos da nossa live, você vê que o tempo hoje está bem tranquilo, o tempo está indo devagar, a chuva parou aqui, deve ter parado aí também, né? Estamos conversando com minha amiga Gabriela Haru, minha sato, né? @ para quem quiser printar aqui, né? Fazer o print da live, dá tempo ainda, @miasato.haru, @anppd, a gente descobriu aqui, né? @anad com 2ds, Brasil, e eu, @Sérgio Taldo. Eu já fiz alguns prints de tela, compartilhem depois lá no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. A live está sendo gravada aqui no IGTV, vai para o YouTube também. E o assunto da live se encerra daqui a alguns minutos, mas o tema continua no final de semana, na próxima semana, em 2021, que nós precisamos nos adequar a todas essas atualizações de temas, né, Gabriel? Existe mais algum tópico assim importante que nós não tenhamos tocado no tema da LGPD e que você acha pertinente que a gente comente aqui, traga à baila? Eu acho interessante, acredito que seja interessante comentar também, talvez, sobre alguns cuidados, né, que a gente, enquanto usuário, pode ter para que a gente preserve os nossos dados pessoais, né, para que a gente também tente não entregá-los de bandeja, né, para serem usados da forma como bem entendem. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, você comentou sobre os termos de uso. Quantas vezes, efetivamente, a gente, nós, de uma forma geral, lemos, por exemplo, os termos de uso, os termos de privacidade de qualquer site que a gente acessa ou de qualquer aplicativo que a gente instala no celular, né? Então, é legal que a gente leia, que a gente veja direitinho o que eles estão pedindo acesso. Por exemplo, tem alguns aplicativos, até mesmo alguns aplicativos do próprio governo, em que eles pedem acesso a algumas informações do teu aparelho, como a tua localização, que é um dado pessoal, que na realidade eles não precisam. Então, o que a gente tem que sempre pensar também, não importa se a gente está falando de coleta de dado pessoal através de algum dispositivo tecnológico ou num consultório médico, por exemplo, quando a gente preenche uma ficha de cadastro, a gente tem que se perguntar sempre para que é necessária essa informação, né? Qual que é a finalidade dessa informação, né? Então, por exemplo, se você está pedindo para usar um aplicativo de mensagem, por que ele precisa da tua geolocalização? Ele Exatamente, só precisa do acesso, de repente, à tua lista de contatos, para que você possa migrar para o aplicativo, né, para enviar a mensagem. De repente, vai precisar de acesso à tua galeria, porque você vai querer compartilhar, de repente, alguma imagem, algum vídeo, algum arquivo. Mas ele não precisa de acesso à tua geolocalização, por exemplo, ou a informações, né, do registro das tuas ligações, por exemplo. Então, essas permissões de acesso que os aplicativos solicitam, você pode ir lá na tua parte de configuração do teu aparelho e desligá-las, para que você também não fique fornecendo esse tipo de dado. O próprio Facebook, por exemplo, né? O Facebook, ele utiliza... ele acaba ganhando dinheiro com a publicidade. As pessoas pagam para vincular os anúncios, né? E como que a gente gera esses dados, né? Então, quando eu falo isso, eu sempre falo para as pessoas, gente, entra lá no Facebook, na parte de configuração, e vê lá, na parte de privacidade, o quanto de coisa que relacionada a você, que o Facebook sabe que talvez nem você soubesse. Que é com base nessas informações que eles vão direcionando os avisos de publicidade para você, seja no Google, seja no Facebook, ou seja no teu próprio navegador que você usa para acessar a internet, né? Então, é legal você estar atento a essas informações, porque assim também a gente vai criando o hábito, né, de ter mais cuidado, e a gente consegue passar isso para os nossos filhos, para que eles também usem os dispositivos eletrônicos de uma forma mais consciente, para que eles possam se preservar mesmo, né? Essa semana, por exemplo, na última semana,
eu recebi o contato de uma pessoa dizendo que tinha tido o WhatsApp clonado e que estava pedindo dinheiro, aquele típico golpe que está pedindo dinheiro para as pessoas. E a mãe dessa pessoa, já uma senhora, ela quase fez a transferência do valor. Porque, na realidade, o WhatsApp dela não tinha sido efetivamente clonado. Uma pessoa abriu uma conta no WhatsApp e utilizou fotos dela disponíveis na rede para colocar como foto de perfil e começou a pedir ajuda, né, pedir o envio de dinheiro para os amigos. E aí, bom, a gente foi na delegacia fazer o registro da ocorrência e já tinham 3, 4, 5 pessoas já ali fazendo o mesmo tipo de registro. Ou seja, é uma coisa que acontece com frequência. Então, se a gente pode ter essa preservação conosco, né, e conseguir orientar as pessoas próximas a ter esses cuidados, né, até para não entregar esses tipos de informação, é muito interessante. E é benéfico para todo mundo. Ó, temos um comentário aqui da Silvia. Um fato muito antigo é que ainda é praticado, apesar de absurdo, é a experiência de referências pessoais em bancos, por exemplo. Sim, exatamente. Exigência de referências, desculpe. Referência pessoal em banco. Primeiro que isso é uma prática ilegal, né? O banco ele pode pedir referência financeira, talvez, para saber se você é um bom pagador ou não. Mas referência pessoal, que na verdade é para quê, né? Justamente para que eles ampliem a base de dados deles, né? Porque eu vou abrir uma conta no banco, eu preciso de uma referência pessoal sua, aí eu vou falar o quê? Vou indicar o Sérgio Taldo, por exemplo. Aí eu dou o telefone. Não pode, isso não pode ser feito, né? Então, em relação a dado pessoal também, isso é uma questão bem importante. Inclusive, os bancos precisam se adequar, os órgãos públicos precisam se adequar, né? Então, a prefeitura, por exemplo, a prefeitura precisa se adequar, o SUS precisa se adequar, né? Então, é importante até ressaltar isso. Que a LGPD ela não se aplica só aos entes privados, ela se aplica aos entes públicos também. Legal. Isso é muito importante. Gabi, falando de LGPD de uma maneira geral, né? Falamos de alguns mitos, né? Direto ou indiretamente, privacidade, né, a nossa proteção, dos dados pessoais, como é que a gente deve se orientar, né, e o que a gente deve dizer sim ou não, né, para os aplicativos. Uma coisa que você comentou que eu acho que é que eu acho que ninguém faz isso, né, para não dizer que é 100%, eu vou botar 98%. Cada um de nós tem no mínimo, uns 10 ou 20 aplicativos instalados no seu telefone, né? Sérgio, cara, você tem 20 aplicativos no celular, Sérgio, não acredito. Olha só, hein? Tô botando no mínimo, porque é muito mais do que isso. Vai passar de centenas aí de aplicativos. Cara, eu acho que ninguém lê esses termos de uso. Acaba passando... Ninguém lê esses termos de uso, né? E no caso aí, já existe, ou você já viu existir, porque acho que isso não é assim que ocorre, né? Mas de você dar algum tipo de dado, né, que é realmente preponderante, tipo assim, não, cara, você assinou aqui, você disse que ok, né? Já houve algum caso assim de usurpação pessoal, né, financeira, ou de dados que realmente são, além daqueles dados básicos, né, nome, CPF, residência, localização, entendeu? Eu acho que isso não chega, né? Mas quando a pessoa clica, de repente, em links, aí sim você pode perder a senha de banco, ou a pessoa invadir algum dado pessoal que tem a ver com a questão financeira, né? Em relação a isso, assim, que você está falando sobre, de repente, através de um ataque, por exemplo, para roubar as suas informações, é bom... Eu vou fazer um pequeno destaque aqui, que é bom ter em mente que isso não, essa conduta, essa prática, ela não é possível só através do acesso ao teu dispositivo. Então, por exemplo, se você tem em casa, você usa a internet por roteador, você tem uma rede em casa, ou se você tem qualquer outro dispositivo conectado a essa rede, seja uma impressora, seja uma geladeira smart, seja uma máquina de lavar roupa smart,
qualquer dispositivo que seja considerado como um smart thing, você está vulnerável. Porque o ataque hacker, um hackeamento das tuas informações, ela pode acontecer não só a partir do teu dispositivo eletrônico, do teu celular, do teu smartphone. Pode acontecer através da tua geladeira, pode acontecer através de uma lâmpada inteligente que você tenha, pode acontecer através do acesso ao teu roteador. Então, por isso que quando a gente fala de implementar, de repente, a LGPD em uma empresa, todas essas questões relacionadas à segurança da informação, né, que já está um pouco mais associado à área de TI, essas questões têm que ser observadas. Porque você precisa ter um protocolo de rede, você precisa ter algumas coberturas, né, algumas submáscaras de rede para que você preserve a sua rede em casa. Então, como até o Ramiro falou do home office, as empresas têm que tomar muito cuidado com isso, botando os funcionários em home office, porque dentro da empresa, você consegue controlar o ambiente de rede daquela empresa para que ela não seja invadida. Agora, quando o teu funcionário está em casa, você não tem controle sobre a rede do funcionário, então você não sabe se a rede que ele está utilizando ela é uma rede efetivamente segura. Então, isso é uma coisa importante. Ou então, quando você vai no consultório médico, eu preciso do número do token do seu plano de saúde. Você quer acessar a minha rede Wi-Fi? Ou você está no aeroporto e você usa uma rede Wi-Fi que é aberta, você está totalmente vulnerável. Porque qualquer dispositivo que esteja conectado naquela mesma rede, ela pode acessar qualquer dispositivo que esteja ali. Inclusive, sei lá, do guichê de passagem, ou de uma loja do aeroporto, por exemplo. Entendeu? Então, por isso que é bom ter em mente que esse roubo de informações ela não pode acontecer só através de uma porta de entrada. Incrível. Olha, Médici Mais Petrópolis, a minha amiga Betina Oliveira, né, da Minerarte, conosco. Estamos aqui tendo uma verdadeira aula. Né? Eu avisei o pessoal que ia ser uma live de sexta-feira, 13, super top, né? Mesmo com a modificação do aplicativo do Instagram, que parece mais o TikTok, que me confundiu aqui no início, que sumiu o aparelho, eu tive que usar um outro smartphone. Marquem a gente lá no Instagram, no Face, no Twitter, no LinkedIn e no YouTube também. Aqui comigo, Gabriela Haru Meassato, @meassato.haru, @anppd, @anad com 2ds.brasil e eu, @Sérgio Taldo, que isso é legal porque compartilha o conhecimento, compartilha a informação, né? E a gente vai estar com essa live gravada. Quem não pôde assistir do início, né, assiste novamente. E aqueles que não assistiram conosco vão assistir assim que possível, né? Ô, Gabi, eu não sei se você tem como fazer o teu print, mas mais uma vez, você é prata da casa, vai ganhar um grande like aí. Muito obrigada. Aqui que o Zuckerberg, inclusive, está assistindo a nossa live em modo blind. Com ele certeza. Está hoje aí oculto. E o Elon Musk, como eu tenho falado, ele tem assistido as minhas lives todo dia dentro do carro elétrico e ele fica também dentro de um Tesla. Dentro de um Tesla. E o Bill Gates também está sempre lá no escritório dele, lá no meio da montanha, né? Está sempre conosco. Então, um grande like para você aí, né? Vai estar registrado aqui. E você também, dentro do nosso coração, aqui na nossa câmera do Insta, né? Com essa live maravilhosa aí, mais uma vez conosco, falando de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que cada um de nós tem que conhecer, entender um pouco, estar por dentro, sejamos empresa, pessoa física, né, ou jurídica. Eu deixo com você as palavras finais da live, né, de repente alguma referência, alguma mensagem que você queira passar para o pessoal que está assistindo e que depois vai assistir. E conosco aqui mais uma vez, a minha gratidão pela sua amizade, né, e sempre que você puder ou quiser, só tocar, o sinal está sempre verde, estamos aqui para te ouvir, te receber. Né, a Lígia Faria aí, dando um parabéns, muito importante para nós leigos nos atualizarmos. Obrigada. Está com você aí as palavras, Lígia. Gabi? Obrigada, Sérgio. Né? Tem que agradecer pelo convite, pela oportunidade de dividir. Né? Afinal de contas, conhecimento não é só para a gente acumular, é legal compartilhar conhecimento. Né? Afinal de contas, é assim que a gente vai construindo um pouco aí desse mundo que a gente quer. Vou aproveitar e vou falar para as pessoas, né, que estiverem nos assistindo, que se quiserem acompanhem ali o meu Instagram, o meu blog no Medium, que é medium.com/harumi-miyasato, que eu sempre tento trazer publicações sobre esse tema relacionado ao direito digital, mas sempre de um jeito
com uma linguagem sem juridiquês, para já justamente levar um pouco de informação para todo mundo, para que a gente possa saber como se cuidar um pouco melhor aí no ambiente digital, para não ser pego de surpresa. Legal. E assistam as outras lives do Sérgio. Opa, legal. Vamos repetir aí. No Medium, qual é mesmo o seu endereço lá? É medium.com/Harumi. Vou botar aqui. -Miyazato. medium.com/Harumi. -Miyazato. -Miyazato. Assim que eu postar aqui as informações da live do IGTV, do YouTube, também o nosso print, né? Eu vou colocar lá, porque a Gabriela tem sempre alguns artigos muito interessantes, inclusive no Instagram, né? A gente aconselha que vocês deem uma olhada lá, né? Não vou falar tudo que está lá, vou deixar assim curiosidade também para as pessoas, mas muito do que nós falamos aqui, algumas coisas do que a gente não falou, está lá também no Instagram, né? Da @miyasato.haru. Gabi, que a gente possa fazer novas lives e trazer outros temas, né? Vamos combinar, de repente você faz uma, você me entrevista e eu falo sobre a modernidade líquida. Eu Com tenho certeza, aqui uma tonelada de tópicos. Eu preciso me organizar porque, assim, nos últimos meses a vida me deu um plot twist que você não faz ideia, Sérgio. Virou tudo ao contrário. Eu entendo, eu sei como é que funciona. Mas estamos vivos, assim. Estamos bem, né? Estamos bem, né? Estamos bem. E aí você tá inclusive de nova casa, né? Tô de nova casa. Isso é muito bom, isso é muito bom. Tem boas mudanças, né? As mudanças vêm para sempre empurrar a gente para frente, vamos que vamos. Muito legal. Olha, mais uma vez, obrigado e conte sempre comigo, tá? E precisando é só me chamar aqui. Você também, as portas estão sempre abertas. E depois eu vou conversar com você que o processo lá da questão da outra marca está em andamento também, está tudo funcionando bem. E isso é uma outra coisa, é um outro tópico de live que valeria a pena a gente fazer, né? A questão de registro de marca, que muita gente não se preocupa com isso, não registra e depois não sabe, né? Quem não tem uma identidade não sabe como se orientar no mundo digital e no mundo real, né? Também podemos. E as portas estão abertas, Sérgio. Podendo colaborar, podendo contribuir com você, com o seu canal, estamos aí. Estou às ordens. Um grande beijo, um forte abraço. Uma boa noite e vamos nos proteger da chuva, que parece que tem aí uns 7 dias de chuva que estão prevendo, né? Vamos ver se vai chover e não chove tanto, né? Hoje, por exemplo, fez um solzinho de manhã, a gente fica rezando para que o sol apareça. Para que o sol apareça e que a chuva não prejudique ninguém também, né? Que, afinal de contas, região serrana. Super obrigado, uma boa noite a todos. Obrigada e até a você, breve. Sérgio. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem boa bem, noite. Fica com Deus. Um beijo, tchau. E fique em casa. Usem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.